Eu selecionei 5 filmes que mostram na prática como funcionam os padrões da constelação familiar e provavelmente você já assistiu alguns deles sem perceber o que realmente estava acontecendo ali. O ponto é que esses filmes não estão só contando histórias, eles estão mostrando relações que se repetem, conflitos que aparecem sempre voltar e comportamentos que muitas vezes não começaram em você, mas continuam se manifestando na sua vida. E eu organizei essa lista de um jeito que cada filme vai aprofundando um nível diferente, até chegar no último, que é o tipo de filme que muda completamente a forma como você enxerga a sua própria família. Você vai começar reconhecendo coisas simples, depois vai perceber padrões mais profundos e no final a sensação é de que aquela história não era só do filme, era sua também. Antes de entrar no primeiro filme, deixa eu te situar rapidamente. Na constelação familiar, a gente entende que muitos dos conflitos que você vive hoje não começaram em você. Eles vêm de dinâmicas familiares que muitas vezes nem foram percebidas, mas continuam atuando. Isso aparece de várias formas. Às vezes em relacionamentos que seguem o mesmo padrão, mesmo mudando as pessoas. Às vezes em sentimentos que você carrega, mas não consegue explicar nem de onde vieram. E às vezes em decisões que você toma e depois percebe que no fundo não fazem sentido, mas ainda se repetem. E é exatamente isso que esses filmes mostram. Só que de um jeito que a maioria das pessoas assiste e não percebe. Agora eu quero te mostrar o primeiro. Esse primeiro é uma série. Ela é mais direta de todas, porque ele mostra a constelação familiar acontecendo na prática em uma nova mulher. Você acompanha a história de 3 mulheres que começam a lidar com problemas muito diferentes, mas que no fundo estão conectados por algo que elas ainda não conseguem ver. E aí que entra a constelação. Ao longo da história, elas participam de sessões onde começam a acessar experiências da própria família, coisas que aconteceram antes delas, mas que continuam influenciando o que elas vivem hoje. E o mais interessante não é só o que aparece nessas sessões, é perceber como isso começa a explicar coisas que até então não faziam sentido. Relacionamentos que não fluem, doenças que surgem sem uma causa clara, sentimentos que pareciam maiores do que a própria situação. Tudo começa a ganhar um contexto. E talvez você já tenha sentido algo parecido. Já teve aquela sensação de estar vivendo algo que parece não começar em você? Como se você estivesse repetindo uma história sem saber exatamente de onde ela veio? Esse filme é importante porque ele não só mostra o conceito, ele mostra o efeito disso na vida real. Mas agora que você já entendeu isso de forma mais explícita, o próximo filme vai fazer algo diferente. Ele não fala sobre constelação, mas mostra exatamente a mesma dinâmica, de um jeito muito mais sutil. Em Viva, a Vida é uma Festa, a história gira em torno de um menino que quer seguir o sonho de viver da música, mas existe uma proibição muito forte dentro da família. E à primeira vista, parece só um conflito comum, mas não é. Existe alguém que foi excluído dessa família. Alguém que por algum motivo deixou de pertencer e acabou sendo apagado da história. E quando isso acontece, algo muito importante se quebra. Porque na vida, na visão sistêmica, ninguém pode ser excluído. Todo mundo precisa ter um lugar. E quando alguém é esquecido, essa ausência não desaparece. Ela continua atuando. E geralmente aparece em forma de conflito nas próximas gerações. No filme, isso fica muito claro. O sonho do menino não é só um sonho. Ele é, de certa forma, uma continuidade de algo que foi interrompido lá atrás. E a solução não vem quando ele insiste mais. Ela vem quando ele entende a história. Quando ele olha para quem veio antes e, de alguma forma, reintegra essa pessoa no sistema.
sistema. E isso muda tudo. Agora, traz isso para a vida real. Quantas vezes alguém da família foi julgado, afastado ou simplesmente esquecido? E sem perceber, isso continua influenciando quem veio depois. Quantas vezes você sente algo que não consegue explicar, mas que no fundo pode ter relação com algo que nem aconteceu na sua geração? Esse filme mostra isso de um jeito leve, mas muito profundo. E agora que você viu isso no nível da família, o próximo filme vai trazer isso para um lugar ainda mais próximo. Agora, o terceiro filme sai do simbólico e entra direto na vida real. Em O Juiz, você acompanha a história de um filho que volta para a cidade onde cresceu e precisa lidar com a relação difícil que tem com o pai. E aqui não tem metáfora, é direto, é tensão, é distância, é mágoa acumulada ao longo dos anos. Os dois se relacionam, mas não se encontram de verdade. Existe um julgamento constante do pai para o filho e do filho para o pai. E quando isso acontece, o vínculo fica travado, porque na prática o que está por trás disso não é só comportamento. É uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de ser reconhecido. O filho quer ser visto, o pai não consegue validar. E isso cria um padrão que vai se repetindo. Às vezes em outras relações, às vezes nas próprias escolhas, às vezes na forma como a pessoa se posiciona no mundo. E talvez você já tenha vivido algo assim. Não exatamente igual, mas aquela sensação de que, por mais que você faça, parece que não é suficiente. Ou de carregar uma distância emocional que nunca foi resolvida. Esse filme é forte porque ele mostra algo muito comum, mas que poucas pessoas olham de verdade: a relação com o pai e como ela influencia muito mais do que a gente imagina. Mas agora que isso já ficou mais claro, o próximo filme vai mudar o foco, porque até aqui a gente falou de família e relações. Agora a gente vai entrar em algo mais interno. Eu quero te mostrar como isso continua dentro de você. Em Divertidamente, a história acompanha as emoções de uma menina tentando lidar com mudanças na vida dela. E à primeira vista parece só um filme sobre emoções, mas não é só isso. O que o filme mostra de forma muito clara é que o que você sente não é aleatório. Existe uma organização interna acontecendo o tempo todo. E essa organização é influenciada pelas experiências que você viveu, principalmente dentro da sua família. Ao longo da história, você começa a perceber que algumas emoções são rejeitadas, outras são valorizadas, e isso vai moldando a forma como a pessoa reage ao mundo. E aqui tem um ponto importante. Quando uma emoção não tem espaço, ela não desaparece, ela continua existindo, só que de outro jeito, às vezes com uma irritação, às vezes com um afastamento, às vezes com uma sensação de que você nem sabe nomear. E isso se conecta diretamente com tudo que a gente viu até agora. Porque aquilo que não foi resolvido nas relações continua atuando internamente. Agora traz isso pra você. Quantas vezes você reagiu de um jeito e depois se percebeu que aquilo foi maior do que a situação? Quantas vezes você tentou controlar o que estava sentindo, mas aquilo voltou de outra forma? Esse filme mostra que não é sobre ter controle, é sobre entender o que está acontecendo dentro. Quando você começa a perceber isso, você começa a ter mais clareza sobre a sua própria história. E agora que a gente saiu da família, passou pelas relações e chegou no que acontece dentro de você. O último filme junta tudo isso. E esse aqui é diferente, porque muita gente já assistiu, se emocionou, mas não percebeu o que realmente está acontecendo ali. Em Encanto, você vê uma família onde cada pessoa tem um papel muito claro. Tem quem é forte, tem quem cuida, tem quem resolve, tem quem mantém tudo funcionando e parece que está tudo bem, mas não está. Porque por trás disso existe uma pressão silenciosa, uma necessidade constante de sustentar a família, de não falhar, de não sair do lugar que foi dado. E quando alguém não consegue ocupar esse papel ou simplesmente não se encaixa, essa pessoa começa a se sentir fora.
sem lugar, como se não pertencesse. Agora, olha isso com mais atenção. Cada membro daquela família está tentando de alguma forma manter o sistema funcionando, mesmo que isso custe quem eles realmente são. E isso acontece muito mais do que parece. Famílias onde cada pessoa assume um papel e, sem perceber, começa a viver em função disso. Um que carrega tudo, outra que evita conflito, outra que precisa ser perfeito, outra que acaba ficando de fora. E o mais importante, isso não começa neles. Começa antes. Existe uma dor lá atrás que nunca foi resolvida. E a partir disso, todo o sistema se organiza para compensar. Só que essa compensação tem um custo. Agora pensa, quantas vezes você já sentiu que precisava ser de um jeito para manter algo funcionando? Ou que de alguma forma você não podia simplesmente ser quem você é? Esse filme mostra isso de uma forma muito clara, mas só fica evidente quando você olha além da história. E quando você olha assim, você começa a perceber que não é só um filme, é um retrato de como muitos sistemas familiares funcionam. E muitas vezes sem que ninguém perceba. Se você percebeu, nenhum desses filmes está falando só sobre história. Eles estão mostrando padrões, formas de se relacionar, de reagir, de se posicionar, que muitas vezes a gente vive sem perceber de onde vieram. E talvez o ponto não seja mudar tudo de uma vez, mas começar a enxergar. Porque quando você começa a perceber esses padrões, algumas coisas deixam de ser automáticas e passam a fazer sentido. E quando algo faz sentido, você já não reage da mesma forma. Você começa a ter escolha. E isso muda muito mais do que parece. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar exatamente esses padrões que a gente começou a ver aqui. E se esse vídeo te trouxe algum insight, deixa o like. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão passando por isso. Agora, me conta uma coisa. Qual desses filmes mais mexeu com você e por quê? Ou, se você lembra de outro filme que tem essa mesma dinâmica, comenta aqui. Porque às vezes a gente descobre muito mais sobre a própria história quando começa a observar o que nos toca. Um super beijo!